Ao chegar no último andar, Jeon se depara com algo inimaginável. O lugar estava cheio de telas que mostravam os diversos andares da torre. De repente ele ouve uma voz, dizendo que não esperava que Jeon fosse para o último andar antes de ir para a vila. Essa voz do além fala para Jeon se acalmar e manda uma mensagem para ele. Estava escrito que Jeon era a primeira pessoa a concluir todos os tutoriais do mundo 294. Que sua conquista seria registrada nos registros acásticos imortais e que esse registro só seria visível para os monarcas da Grande Terra. Jeon paralisa ao ver que tudo o que tinha passado não passava de um tutorial. A voz do além pergunta se ele tinha se surpreendido com isso. E foi aí que uma pessoa entra na sala, mais basicamente uma pantera bípede. A pantera fala que Jeon podia ser engolido por suas emoções, mas parecia que era um pouco tarde para isso. Ele até elogia Jeon por se sair muito bem sendo um humano. Mas a pantera se surpreende ao ver que nosso prota se recupera muito mais rápido do que ele imaginava. Jeon pergunta quem era a pantera. A pantera começa a dar risada e fala que ele tinha falado tanta coisa que nem tinha se apresentado direito, pois estava muito feliz e surpreso por Jeon ter chegado no último andar. E por fim ele se apresenta como sendo Bistrem, o demônio mestre da Torre dos Pesadelos que Jeon tinha acabado de concluir. Jeon se mantém apreensivo e pergunta se tudo aquilo foi um tutorial, se o verdadeiro jogo ia começar. Bistrem fala que Jeon era bom em entender as coisas, mas que antes ele tinha que mostrar uma coisa para ele. Ele estala os dedos e aparecem várias telas mostrando tudo o que tinha acontecido com Jeon e aqueles que estavam subindo a torre. Eles foram observados cada segundo. Todas as perdas que Jeon sofreu não passavam de puro entretenimento para Bistrem. E foi aí que a pantera fala que Jeon podia ter mais uma chance e recomeçar o jogo. Jeon não consegue acreditar, e fica se perguntando se esse não era o fim, se ele não tinha salvado o mundo após escalar a torre. Ele tinha sido enganado desde o começo. Ninguém tinha como parar os impactos da torre, a única coisa que eles conseguiam fazer era continuar escalando a torre. A salvação da humanidade era só uma falsa esperança. Mas Jeon fala que apesar de tudo isso, ele não voltaria para o passado. Bistrem começa a dar risada e pergunta se Jeon ainda falava do passado e resolve deixar as coisas claras para ele, e fala que não existia nenhum item na torre ou na Grande Terra que mandava alguém para o passado, e corrige Jeon falando que não era a Pedra do Retorno mas sim a Pedra do Demônio do Sonho. E que essa pedra não mandava alguém para o passado, as pessoas só ficavam presas nos sonhos criados pelo Demônio dos Sonhos. Bistrem não imaginava que houvesse uma raça tão obcecada com voltar ao passado, e que os únicos que tinham essa obsessão eram os humanos. E foi aí que ele mostrou uma janela para Jeon, pois estava na hora de começar o verdadeiro jogo, e explica que não era para ele voltar ao passado, ele só ia recomeçar do zero, e ele confiava que Jeon ia fazer a escolha certa e recomeçar o jogo, mas aconteceu exatamente o contrário. Jeon se recusou a recomeçar, e agradece a Bistrem, pois graças a ele, ele já sabia o que a torre era. E fala que ele já estava no sonho do demônio do sonho que a torre criou, e por isso ele ia caçar Bistrem e seguir para o próximo andar. Bistrem fala que não existia um próximo andar, pois esse era o fim da torre. Jeon fala que não iria mais acreditar nas palavras de Bistrem e manda um ataque que arranca a cabeça da fera. Mas mesmo assim Bistrem continuava vivo. Ele pergunta se Jeon queria algum item ou habilidade secreta para recomeçar o jogo, mas Jeon fala que não precisava de nada assim. Bistrem se recompõe e pergunta para Jeon se ele não queria voltar para o mundo original, como ele já tinha previsto que estava dentro dos sonhos da torre. Ele já sabia que Jeon previu que não existia algo como impacto de torre. Bistrem estala os dedos e leva Jeon para o mundo exterior, apesar de que outras pessoas não pudessem observar os dois. Na verdade o mundo estava calmo e pacífico como antes. Ninguém havia morrido, nenhum monstro apareceu, estava tudo igual. E como se não bastasse, Bistrem leva Jeon para um quarto em um hospital. Nesse quarto estavam todos que supostamente haviam entrado na torre, o que nunca entraram. Todos estavam inconscientes, como se a alma deles estivesse em outro lugar, e esse lugar era a torre. Bistrem revela que já haviam se passado décadas na torre, mas no mundo real se passou apenas um mês e para completar, ele fala que Jeon jamais iria derrotar ele. Em comparação a Jeon que mal conseguiu acabar o tutorial, existia um nível de diferença tão grande quanto aquele entre humanos e dragões. Jeon fala que se sentia aliviado, porque se fosse um dragão, ele já havia caçado um antes,
e assim eles partem para a briga. Mas Jeoan volta todo estraçalhado para Topos, onde ele vai para a loja de ferraria, mas infelizmente Jay já havia partido. Já haviam se passado 72 dias, e Jeoan desafiou Bistrem todos os dias sem descansar, mas não importa qual era o ataque, ele não conseguia deixar nenhum arranhão, mas Jeoan também não morria, parecia que Bistrem não o queria matar. Por outro lado, Bistrem pensa que precisava se conter pois Jeoan era um produto muito especial que ele iria vender, e como um cultivador era a primeira vez dele vendo um produto assim. Segundo Bistrem, um cultivador garante que um produto irá se adaptar em segurança na grande terra usando processos secundários para que o produto seja aprimorado. O processo primário é fazer a seleção das sementes, para que só as verdadeiramente boas sobrem, processo esse que é feito através do tutorial para encontrar bons produtos. Com isso, os produtos escolhidos podem começar a realmente evoluírem através do verdadeiro jogo. Assim, o processo secundário é prover água e fertilizantes às sementes escolhidas para fazê-las crescerem. Mas aí ele se questiona, se existisse um produto que se recusa a avançar para o próximo estágio ele deveria simplesmente o matar. Ele começa a tremer só de imaginar o que os cultivadores superiores poderiam fazer com ele. Mas logo se acalma e fala que já estava na hora de ascender para um demônio de rank alto e pagar o empréstimo que tinha feito para comprar a torre. Jeoan era um produto tão especial que até os deuses, que normalmente não fazem acordos com demônios, entraram em contato. Um pouco mais tarde, Bistrem se mostra irritado durante a luta contra Jeoan e lhe pergunta qual era o motivo de ele estar fazendo tudo aquilo. Ele nocauteia nosso prota e pergunta mais uma vez o motivo dele estar fazendo tudo aquilo. Jeoan responde que iria caçar ele e seguir para o próximo andar. Bistrem fica ainda mais irritado por Jeoan dar a mesma resposta de sempre, mas esse era o plano de nosso prota, ele finalmente fez Bistrem chegar no limite. E por fim ele fala que tinha uma coisa que ele queria pedir. Os dois sentam e começam a dialogar. Bistrem fala que na verdade o universo de Jeoan não era feito somente por uma dimensão. E para a surpresa de Bistrem, Jeoan fala que já sabia disso, além de que universos paralelos, o multiverso e esse tipo de coisa existia na Terra. E foi aí que Bistrem decide explicar tudo mais detalhadamente. Existia um nível dimensional principal chamado de Grande Terra. E abaixo dela existiam incontáveis alterações que eram ramificadas. A Terra era um pequeno planeta em um sistema dimensional separado de incontáveis alterações. Os demônios chamaram esse planeta de Mundo 294. Na Torre dos Pesadelos, os andarilhos podiam ganhar habilidades e itens e aprimorar os atributos, e eles iriam se adaptar ao sistema da Grande Terra, ganhando uma chance de viajar para outro mundo. Demônios como Bistrem tinham o papel de apoiar esses jogos. Jeoan pergunta por que Bistrem estava fazendo algo assim. O demônio começa a rir e fala que não acreditava que era isso que deixava Jeoan curioso. Das incontáveis alterações, porque a Torre dos Pesadelos foi invocada na Terra. Pelo menos era isso que Bistrem pensou que era. Mas na realidade o que deixava Jeoan curioso era porque alguém como Bistrem estava operando a Torre dos Pesadelos e o que ele ganhava com esse trabalho. Bistrem responde que isso era uma espécie de trabalho voluntário, que os demônios gostavam de se voluntariar além de que vários deles ajudavam andarilhos especiais em diferentes planetas. E que existia um lugar chamado Paraíso onde monstros e demônios abaixo de humanos viviam em paz. Ele pergunta se Jeoan já acreditava nele, mas nosso prota fala que não acreditava porra em nenhuma. Jeoan já tinha chegado no nível máximo de todas as suas habilidades, ele não tinha mais nenhuma para evoluir, e mesmo assim ele não conseguia acertar o demônio. Ele para e pensa um pouco e quando ele questiona sobre o sistema desse jogo, ele sente uma sensação estranha. E foi aí que ele começou a notar diversas partículas luminosas, elas começaram a tomar a forma de cubos, e cada vez que mudavam elas tomavam uma forma diferente. Jeoan percebeu que essa era a essência desse mundo. Ele volta para o 100º andar, e observa uma mensagem escrita na parede. Após isso ele pergunta para Bistrem quem eram os monarcas. O demônio fala que eles são os protetores da Grande Terra e aqueles que terminarem a torre irão para a Grande Terra, onde receberão apoio dos monarcas. Bistrem continua, e fala que se Jeoan seguir o que ele estava dizendo ele ia o ajudar a escolher um ótimo monarca. Jeoan obviamente recusou, e com uma convicção enorme fala que daqui a 10 dias ele ia sair daquele lugar. 9 dias se passaram,
e Jeoan continuava treinando sem parar, enquanto Bistren só observava sentado no sofá no último andar. Ele estava nervoso, pois tinha pouco tempo para pagar o empréstimo, que na realidade era um golpe. Finalmente o dia chegou, Bistren faz a oferta para Jeoan reiniciar o jogo, mas sem que ele percebesse, em um piscar de olhos, ele é atacado com uma força estrondosa, ele fica pasmo e pergunta por que Jeoan estava fazendo aquilo. Nosso prota responde que Bistren já devia estar preparado, pois a partir daquele momento ele seria caçado. Depois de ver as partículas, as estocadas de Jeoan se tornaram instáveis. Ele se sentia vivo como nunca. Bistren consegue imobilizar nosso prota, e fala que se desde o início fosse assim, teria sido mais fácil para os dois. Jeoan pergunta a Bistren o que ele ia fazer, já que ele não podia finalizar o jogo sem o seu consentimento. Bistren confessa que ele já tinha desistido de conseguir o consentimento de Jeoan há muito tempo, e revela que a Torre dos Pesadelos era programada para encerrar 100 dias após a conclusão do tutorial. Então ele só precisava segurar Jeoan e fazer com que ele participasse em silêncio no verdadeiro jogo. Mas a Jeoan fala que na Grande Terra, Bistren era chamado de Templo da Provocação, que ele já havia vivido por 784 anos em um total de 128 mundos. Ele continuou a usar a sua cultivação nas tribos-alvo e que estava planejando entregar para o monarca negro chamado de o Grande Matemático. Bistren fica sem reação ao ver que Jeoan sabia de tudo isso e pergunta quem raios era ele. Jeoan, com um sorriso no rosto, fala que ele era o prêmio que Bistren esteve criando por vários anos. Mas não dava mais. Jeoan sai do lugar onde estava imobilizado e ataca Bistren, fazendo com que ele sofra vários danos. Bistren ficou tão impressionado por Jeoan ter adquirido a adaptação. Desde quando Jeoan chegou no último andar, ele começou a ter dúvidas, mas quando viu a essência e ouviu a explicação de Bistren, suas dúvidas acabaram e foi aí que ele alcançou o entendimento. Os dois vão com tudo. Bistren remove as restrições de seu poder e não se segura. Ele começa a destruir Jeoan e fala que ele nunca seria capaz de o derrotar, pois ele era um humano. Jeoan questionava-se se esse era o fim, e foi aí que apareceu o número 9 trilhões, e quando chegou em 10 trilhões, ele viu a luz que viu na luta contra os chefões dos andares anteriores e com um golpe certeiro e potente ele acaba com Bistren. Ao tomar o golpe, Bistren fica impressionado e revela que aquilo não era uma adaptação, na verdade aquilo era um despertar. Jeoan aponta a lâmina de sua arma para Bistren, que estava no chão em forma reduzida de seu corpo, e fala que humanos não eram coisas que ele poderia tratar como mercadoria, ele não ia seguir o que os demônios e monarcas planejaram. Ele ia destruir aquele lugar e seguir para o próximo andar. Ele ia subir mais e mais só para destruir o maldito mundo que eles haviam criado. Ele aponta sua arma para o teto, e lança uma estocada super forte que acaba fazendo com que o sistema da torre sofra um erro e faça com que ele termine. Após isso ele acorda em uma espécie de floresta. O que será que vem a seguir? Infelizmente isso vai ficar para um próximo episódio. Caso tenham gostado, deixem um like e apoiem o canal se inscrevendo. Até a próxima!